Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao programa Novos Olhares, a Arte de Ser. Este é o 7º programa da temporada que tem como tema central o autoconhecimento. Eu quero manifestar o privilégio de participar hoje como apresentador do programa e apresentar a formação do time completo. Ele é assim formado. O Jorge Bittencourt é o nosso diretor de conteúdo, o nosso diretor técnico é o Wellington Longo, e os moderadores são a Renata Zakan, a Maria Leonor Galante Delmas, o Paulo Serrano e eu, Almir Carvalho dos Reis. Este programa está sendo transmitido ao vivo através do canal BSTV USA, usa pelo Facebook e também pelo YouTube. E ele ficará gravado para quem não puder assistir a transmissão ao vivo. Inscrevam-se, acionem o sininho para receber as notificações sobre os próximos programas e compartilhem com seus amigos. O programa de hoje terá como tema central Coach. Os nossos convidados são a Núbia Correia e o Sérgio Benken. E como moderadores teremos a Renata Zakan e o Paulo Serrano. Renata, seja muito bem-vinda. Por favor, dê o seu bem-vindo, como sempre, para o nosso público, por favor. Olá para todos, é um prazer estar com vocês, os nossos convidados de hoje, Sérgio e Núbia. Meu nome é Renata Zaken, eu sou formada em desenho industrial e marketing, mas hoje eu vou enfatizar minha formação como coach. Eu sou formada em Life Executive Coaching desde 2009 pela SBC, mas eu acredito que as minhas experiências pessoais contribuíram ainda mais para que eu exercesse este ofício com ética e verdade. Eu criei uma metodologia a partir de algumas bases do coaching, onde eu coloco a seguinte frase como exemplificação que eu peguei da Consuelo Blocker. Para colocar a bicicleta para andar, eu tenho que pedalar. É preciso, então, pensar, sentir e agir, estabelecer um norte para que haja desenvolvimento verdadeiro no ser. A partir do princípio de Sócrates, em sua filosofia baseada na frase conheça-te a ti mesmo, todos nós podemos contribuir e evoluir nessa forma de se relacionar com o mundo. Eu utilizo a meditação e a capacidade de desenvolver o observador na metodologia que eu chamo de coaching de consciência integral, e é com humildade que hoje eu medio junto ao Paulo Serrano esta possibilidade de novos olhares, servindo como ponte para os mais diferenciados saberes que os nossos convidados vão nos ofertar hoje. Gratidão. Muito bom, Renata, perfeito. Meu amigo Paulo Serrano, por favor, sua apresentação, seu boa noite, seu boa tarde, seu bom dia, enfim, o seu bem-vindo. Eu queria agradecer, Almir, essa gentileza, essa oportunidade, também ao Jorge e a toda a equipe, né? A Núbia e ao Sérgio por estar nos abrilhantando nesse momento, né? Que todos nós precisamos um pouco mais de conhecimento, né? E o conhecer depende da humildade de aprender. Eu tenho uma formação muito espalhada, né? Telecomunicações, física, educação física, marketing. Trabalho com coach empresarial, pessoal, profissional. E me apaixonei pelo coaching, primeiro, também, né? Porque tem esse ING no final, esse gerúndio. Perfeito. Esse ING nos torna sempre dinâmicos, né? E o coach que eu aprendi, que eu desenvolvi, eu criei uma metodologia própria, que o coach aderente, né, a outras ferramentas como o mentoring. Trato e gosto de tratar as pessoas para que elas, através das suas competências pessoais, alcancem os objetivos e metas que elas traçaram, que façam parte do mundo em que elas escolheram viver, né? Trabalho com alguns jogadores de futebol que são elementos importantíssimos, né, para a transformação pessoal deles, da família, né? E quero compartilhar, dividir com vocês todos esse conhecimento e gostaria de absorver muito de vocês também. Almir, muito obrigado, tá? Eu passo a bola para você chamar os nossos convidados que estão todos preparados já. Perfeito, Paulo, muito obrigado, seja bem-vindo. Bom, a nossa primeira convidada é a Núbia Correia e eu peço que ela dê seu ar da graça. Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação.
Bom, eu que agradeço. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma honra estar aqui participando dos Novos Olhares. Eu que acompanhei os programas anteriores, não acompanhava exatamente no horário, porque aqui em Portugal passava um pouco mais tarde, né? Mas eu percebo a importância dos temas, essa discussão e a forma como está sendo apresentado cada tema para todos, né? A minha formação é toda em exatas. E aí é interessante eu mostrar para vocês em qual momento o coaching foi inserido na minha vida. Então, eu, como contadora que sou, que é a minha base, nunca fechei um balanço, sempre fechei balanço através dos sistemas de contabilidade que eu desenvolvi, que é a minha carreira, foi toda desenvolvida na parte da informática, como analista de sistemas, programadora, e iniciei o mundo de gerenciamento de projetos quando ainda estava em estudo, quando tudo isso ainda era voltado para o mundo da TI. E foi aí que, de alguma forma, o coaching começou a entrar na minha vida, porque quando a gente vai ascendendo em carreira, um dos convites naturais é a liderança, né? Não só a liderança, a autoliderança, a autogestão, e principalmente também para gerir pessoas. E eu percebi que o que sempre fazia diferença nos meus trabalhos eram as pessoas, e eu comecei a investigar um pouco mais nisso, e aí eu comecei a mixar um pouco mais a minha carreira. Foi quando eu fiz toda a minha certificação como coach, fiz formação como consteladora familiar, sou certificada como mediadora de conflitos. Então, assim, são vários olhares específicos para isso. A partir do coaching, eu criei meu próprio programa. É um programa que eu chamo de Gana de Viver. Gana quer dizer Grupo de Apoio para Novas Atitudes. E é nesse olhar, é em cima disso, que de alguma forma eu vou querer trazer para vocês o que eu puder partilhar. Muito obrigado, Núbia. Eu não tenho dúvida que a sua contribuição, junto com o nosso amigo Sérgio, nosso convidado, Sérgio, será perfeito. Muito obrigado. Sérgio, por favor, Sérgio Becken, agora teremos o privilégio de ouvir-te naquilo que você, com certeza, é um dos especialistas e estamos aqui para isso. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo carinho do convite. Considero vocês assim especiais, porque permitem, né, que pessoas possam discutir os temas, aprofundar suas práticas, escutar críticas, ter essa liberdade de se posicionar, facilitar que os nossos ouvintes e participantes possam também aumentar o espectro de reflexão, entender linhas diferentes. Participar criticamente do processo é difícil, né? A gente sabe que provoca resistências. Em algumas situações, né, você se vê indo contra a corrente de algumas práticas, e eu estou assim, muito feliz e dando os parabéns a vocês pela coragem de colocar esse programa no ar e possibilitar essas reflexões. A gente sabe como é que o tema é abrangente, ele talvez esteja em uma fase nebulosa ainda, né, sem uma caracterização talvez mais de aprofundamento científico, acadêmico, exigindo ainda uma massa crítica dos profissionais que se intitulam coach, que pudesse fazer uma formação um pouco mais séria, né, do que a gente tem visto em alguns programas oferecidos no mercado. E não é assim privilégio do Brasil, ou Portugal, ou como aqui nos Estados Unidos, onde eu moro atualmente. Isso virou uma complicação quase que mundial, né? Em vários países isso começou a desvirtuar. Então, volto a dizer, né, estou muito feliz, dando os parabéns a vocês, porque vai permitir no programa que a gente discuta os temas, apresente realmente algumas ponderações, cada um respeitando, né, a sua linha de atuação,
seu posicionamento crítico e, obviamente, com a sua prática. A minha formação, só nesse início, né, de apresentação, né, ela sempre foi na área de humanas. Então, minha formação é em psicologia, e a prática me levou tanto para a psicologia clínica, tinha o meu consultório no Brasil, quanto a psicologia organizacional, desenvolvendo pessoas dentro das empresas, treinamentos, consultorias. Mas eu sempre tive uma veia na academia, sala de aula, então eu enveredei por essa área mais do stricto sensu. Fui fazer um mestrado em psicologia, meu primeiro mestrado, depois um mestrado em psicopedagogia, depois fiz um doutorado em administração, porque aí eu já estava quase que o tempo todo dentro de empresa, e o meu pós-doutorado também em administração. Dentro de empresa, óbvio, né, desenvolvendo pessoas, me encantou o coach pela possibilidade de olhar para o positivo, para o potencial destas pessoas. Então, durante o programa, a gente vai ter chance de conversar um pouquinho. Só já para iniciar, me permita, né? Já para iniciar, em relação ao que o Serrano falou, eu acho que vale a pena dar uma acertada, porque o ING do coaching não é o gerúndio. Coaching não é verbo, né? Então, a gente pode conversar isso durante o programa, tá bom? Que assim que seja. Sérgio, obrigado pela tua apresentação, pela forma com que você vai trabalhar conosco. E agora eu vou passar o comando para a nossa Renata, e a Renata vai desenvolver e vamos fazendo as trocas. A Renata acho que vai trabalhar agora com a Núbia. Renata, é contigo. Brilhe, por favor, e faça com que todo mundo venha brilhar também com essa sua luz. Obrigada. Então, Núbia, Núbia, então, já que o Sérgio acabou de falar sobre essa questão da quase que vulgarização da metodologia do coaching, né? Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores aqui o que é o coaching e também que você fizesse algum contraponto em relação à seguinte questão. Alguns psicólogos usam o coaching como ferramenta, apesar de ser uma metodologia. Usam algumas ferramentas que existem no coaching para agilizar os processos de autodesenvolvimento e autoconhecimento. E com isso também, alguns, como é que se diz, coachings, né, usam outras ferramentas que não necessariamente aprenderam na formação de coaching para melhorar ainda a performance do coach. Então, eu queria que você respondesse essas duas coisas, porque você mesma disse que tem a formação em constelação familiar e mais uma outra positiva, não é? Tenho psicologia positiva, eu posso enumerar. Isso, sou pós-graduada em psicologia positiva integrada ao coaching. Porque a gente sabe que o coaching tem neurociência, PNL, mas enfim. Então, o que é o coaching e como que essas ferramentas que existem, né, que estão disponíveis, podem se somar ao coaching quanto conceito, né? Mas antes eu vou resgatar a pergunta, o ponto que você trouxe antes sobre o papel do coaching, não foi alguma coisa que você trouxe nesse sentido? Não, eu perguntei o que é o coaching. O que é o coaching, porque o que o Sérgio está levantando é transformar um coaching em outra coisa. E aí eu estou fazendo ponto, transformar em outra coisa, mas o que é o coaching? E por que o coaching por que o coaching não pode se beneficiar de outras ferramentas e vice-versa? Como o coaching também é usado por outros profissionais, né? Isso. Então, assim, eu vou até começar emendando um pouco na fala do Sérgio, né? Quando eu vou responder a sua pergunta, principiando na fala dele, em que coloca sobre a panaceia, né, sobre esse momento em que a gente vive, e que eu acho que não é tão recente assim, né? Já eu mesma fui uma que em 2016 ou 2017, mais ou menos, eu fiquei com receio
do que estava acontecendo no mundo no coaching, efetivamente, né? Quando eu comecei a ver pessoas que, porque saíam do trabalho ou não conseguiam uma recolocação, no dia seguinte elas viravam coaching, e às vezes sem uma formação, sem uma certificação. Isso também acontecia com profissionais que às vezes se apresentavam com fórmulas mágicas, né? Então, eu vou te apoiar, por exemplo, homens apoiando mulheres, dizendo que eram coach de empoderamento feminino, e por muitas vezes eu me perguntava o que esse homem entende da dor da mulher, o que esse homem entende de uma menstruação, o que esse homem entende de ficar grávida, e coisas assim desse gênero, né? Então, eu acho que assim, eu acho que um primeiro mito que a gente tem que quebrar é de mal profissional existe em qualquer área. Mal profissional, em qualquer área a gente vai poder encontrar, e aqui também não somos privilegiados, né? Lamentavelmente também existem pessoas assim. Então, isso não é ser coach. Uma pessoa que se apresenta para alguém como sendo quem vai oferecer, quem vai trazer a solução para a sua vida, ele não é um coach. Então, o coach, ele tem uma metodologia, ele vai te apresentar um processo muito claro de empoderamento da pessoa em busca das suas respostas. Então, é um modelo em que principia com entender o estado atual daquela pessoa, entender aonde que ela quer chegar, apoiá-la no inventário inicial de quais são os elementos. Então, assim, é aquele ponto fundamental do autoconhecimento, né? Eu só consigo chegar claramente em algum lugar se eu sei de onde eu estou partindo e quais elementos eu tenho à minha disposição para isso. Então, esse apoio com perguntas muito claras, fazer com que o coach ele encontre dentro de si os insights que precisa, as respostas que precisa para poder traçar um plano de ação e alcançar a sua meta. Então, esse é o processo de coaching. E aí, complementando a tua pergunta, eu acho que vários são os caminhos que podem apoiar nisso. Então, eu, por exemplo, me permito misturar elementos que eu julgo que podem apoiar, né? Em alguns momentos, por exemplo... Você quer perguntar? Não, eu estou confirmando, porque é o que eu falei, na psicologia, né? Alguns usam o coaching. Assim, existe uma troca, né, de saberes, de conhecimento, e logicamente que um coaching ele não é um psicólogo, então existe, por isso que não se diz que coaching é terapia, porque se pode se esbarrar nesse conceito da psicologia, mas prossegue. Vou prosseguir. Então, assim, eu acho que se nós temos ferramentas, né, e se a pessoa ela tem a competência e o conhecimento suficiente para poder usar essas ferramentas e apoiar a pessoa a fazer o cruzamento que ela está precisando, a caminhada, essa jornada, por que não usar, né? Então, eu, por exemplo, me valho muito de abordagens da própria psicologia positiva, que é onde eu encontro um amparo muito, muito bom para tudo que eu uso no coaching. Então, quando eu pego o modelo da teoria da felicidade, bem-estar, de Martin Seligman, né, o PERMA da vida, em que eu consiga apoiar o coach a entender claramente, a desenvolver emoções positivas, a encontrar significado para o que ele está fazendo, para o que ele quer alcançar, que ele consiga comemorar realizações, que é o nosso A do PERMA. Então, isso são pontos que ajudam. Nesse processo do autoconhecimento, às vezes, Renata, e às vezes, eu diria praticamente sempre, o coach ele vai esbarrar no que o Tim Gallwey falava que eram os adversários internos, né? Então, tem dentro dele
um conjunto de elementos, e são as suas crenças, são experiências anteriores, são os medos, às vezes, e que isso, às vezes, pode estar impedindo. Então, por exemplo, eu me permito, em alguns momentos como esses, quando eu percebo uma crença em que está muito enraizada e que, às vezes, assim, pela própria fala, a gente já percebe que é um emaranhamento no sistema familiar, em que é aquela lealdade familiar, em que nós temos, né, para nos sentirmos incluídos, por muitas vezes a gente se nega a oportunidade de alcançar um estágio melhor, porque o nosso pai não teve, a nossa mãe não teve, então a nossa lealdade para nos sentirmos incluídos, a gente às vezes não se permite. Então, no momento como esse... Só que agora eu só vou te interromper para a gente passar, porque eu quero te fazer tantas perguntas. Ai, tá bom. Agora vamos deixar o Paulo falar com o Sérgio. Eu diria no oxigênio, que eu já vou fazer essas perguntas. Tá bom. Muito obrigada pela resposta. Bacana, Nube. Eu vou dar uma sequência e consequência ao que a gente vem falando, né? E eu gostaria que o Sérgio, com a experiência, né, com todo esse histórico, né, que ele tem, eu soube ano passado que uma juíza do Rio Grande do Sul, ela tinha apenas 23 anos. E ela é juíza de família. Um assunto que você precisa ter um cabedal de experiência, no mínimo, para poder julgar. É onde você encontra ódio, etc. Uma menina, 23 anos, de direito de fato, passou a ser juíza de família. E eu queria fazer, Sérgio, um paralelo com o coach, né? Você, assim como eu sou coach raiz, né? Que tem os princípios, né, ortodoxos, criados, desenvolvidos com um objetivo focal, desafiadores. Eu queria que você pudesse falar para a gente, com a tua experiência, esse paralelo, né, desses novos coaches, com essa juíza da família, né, a importância de uma personalidade dessa profissional diante de uma inquietação de um coach. Eu gostaria de te ouvir, Sérgio. Entendi. Eu acho que passa uma carga de preconceito, muitas vezes. Claro, né, se você é um diretor de empresa e está contratando um coach para trabalhar com um subordinado seu, para desenvolver algum potencial dele, porque daqui a 6 meses ele será promovido, e a empresa quer investir nesse talento, e ela vai contratar um coach, óbvio, né, que ela vai olhar para o cabedal de experiência desse profissional. Ele tem bagagem empresarial para conhecer o universo, mas eu acho que é puro preconceito, porque coach não é mentor. Então, quando você contrata um mentor, aí sim, o mentor deve ser da área. Ele deve ter trilhado a trajetória daquele profissional. E aí, me perdoe fazer o paralelo com o advisor, o orientador, né, que nós estávamos conversando, porque se você fizer uma comparação talvez bem didática, quem passou por uma universidade teve que fazer um TCC, e vamos supor que você estivesse fazendo engenharia ou física, como o seu caso. O seu TCC de física teve um orientador. Provavelmente você não pediu para um biólogo ser o seu orientador, nem um médico, porque ele não é um experto daquela área. Então, esse orientador vai poder dizer para você claramente, esse capítulo não está bom, leia tais livros. Você chega com um folheto, queria fazer esse congresso aqui, ele olha o profissional que vai falar no congresso, fala, não vale a pena você investir, conheço todos eles, e são muito fracos, né? Ele é da área, ele é um especialista na área, ele conhece o caminho das pedras. Então, ele vai fazer o trabalho de mentoring. Coaching, não. O coach não precisa ser da área do profissional, então considero um baita preconceito, porque se por acaso você falou de um exemplo de juiz, a minha irmã é juíza e foi juíza também com 20 e poucos anos, então eu acompanhei a trajetória dela, fazendo alguns trabalhos, inclusive, para desenvolver potenciais. É um puro preconceito, né? Você pode ter profissionais excelentes, bem novos,
Em coach, em mentoring, eu faço uma ressalva. E no meu caso, tenho 62 anos, posso ser péssimo coach e com uma bagagem imensa de vida, posso fazer besteira com o meu cliente. Então, é claro, tem dose de preconceito aí, mas eu não considero que isso seja questão fundamental para o profissional coach bem formado. Esse que você falou, raiz, né? Que entenda o que é maêutica. Eu já estava conversando com alguns, só rindo, com algumas pessoas que se intitulam coach, e eu falei, óbvio, porque interessante, né? Maêutica, sim, parto em grego, né? E de Sócrates, que interessante. Eu falei, você usa? Uso, e já li muito livro de Sócrates. Você leu livros de Sócrates? Ele falou, li. Falei, só se for do além, porque Sócrates nunca escreveu um livro. Para você entender Sócrates, você tem que ler Platão, você tem que ler Xenofonte, a pessoa nunca leu nada. Então, ela vai na internet, lê alguma coisinha, no Wikipedia da vida, e começa a vender. Isso que me preocupa, me deixa um pouco triste, realmente, em algumas situações, porque o mercado olha, né, com um certo desleixo, né, e com a sensação até ruim, né? Você vai hoje nas organizações, os diretores são mestres, são doutores. Você vai conversar com um profissional do RH, são pessoas formadas. Então, você apresenta uma proposta e, em meia hora de conversa, você vê como é pueril, como a pessoa é rasa. Ela fala que tem fundamentação teórica, não tem nada. Ela pegou alguns trechos, não conseguiu ler um livro inteiro, né? E se apresenta como coach. Então, realmente me preocupa, mais pelo preconceito, entendeu? Porque, em termos de idade, vai pelo viés do preconceito, porque tem pessoas excelentes, muito bem formadas, sabendo fazer coach, sem entrar na área, né, que é até muito triste falar disso, quase que ridículo falar disso, né? Mas entrar na área esotérica, de autoajuda, ou que a gente chama na academia de práticas mágicas, não tem fundamentação nenhuma, não tem nada de científico, e vai fazendo experiência com as pessoas que funciona em alguns casos. Funciona. Mas funciona de forma pueril, muito simplória. Funciona rapidamente, daqui a pouquinho desmonta tudo, porque não tem sustentação. E quanto mais se pratica, você vê isso, né? Esses programas de coach parecem mais autoajuda, entendeu? De animação, né? E de certa forma, um pouco chato para quem está na carreira já com um tempinho, fazendo um trabalho dentro dos parâmetros, né? Ver que a coisa desandou de tal forma. Por isso que eu volto publicamente a dar os parabéns para vocês pela oportunidade que a gente está tendo aqui de discutir, escutar perguntas, sugestões, críticas e poder apresentar exatamente a nossa posição. Excelente. Vamos desmitificar, né, Renata? Obrigado, Sérgio. Obrigada, Sérgio, pela sua contribuição. E aí eu vou pegar o gancho aí da maêutica, né, que eu queria perguntar para... Cadê a Núbia? Vai aqui. Oi, Núbia. Então, a gente sabe que na metodologia do coaching usa-se muito as perguntas, né? E utiliza essa coisa do coaching, ele já vai fazer perguntas. Mas eu queria que você falasse para a gente por que as perguntas são tão importantes, relacionando com essa coisa da maêutica, né? Que são as inconsistências que se tem na hora que se fala, se pergunta e resposta. Então, qual a importância das respostas no processo de coaching? Então, a importância que eu vejo, assim, eu acho que em tudo, né, que a gente faz, quando a gente quer oferecer um trabalho com dignidade, com verdade no que a gente está fazendo, a gente permite que o outro encontre as suas próprias soluções.
Então, não significa que a gente, como coach, a gente tem as respostas prontas, a gente realmente não tem fórmula mágica, a gente não sabe o que funciona bem para o outro. A gente tem a gente tem o nosso caminho, a gente tem o que funcionou para a gente. Mas a gente precisa respeitar o outro, né? Então, na maêutica socrática é muito interessante e assim, as minhas formações, elas me levam a conduzir os trabalhos dessa forma, porque seja através dos elementos do coaching, perguntas poderosas é o fundamental, quando num processo de mediação de conflitos, o importante é a escuta ativa, é uma escuta com perguntas, em que faça a pessoa refletir, em que faça a pessoa introspectar e encontrar dentro de si aquele conhece-te a ti mesmo, né? Então, o conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei, nesse momento em que eu só sei que nada sei, eu me abro para novas possibilidades, eu me abro efetivamente para alguma nova proposta. Então, as perguntas, elas são importantes nesse sentido, para fazer o outro despertar, para fazer o outro se conhecer. O que às vezes acontece, sabe, Renata, por isso que eu tinha dito que, eu não sei se eu coloquei isso, eu por escolha, né, o coach, ele não precisa conhecer o tema que ele trata, isso é por definição. Por escolha, eu gosto de trabalhar com temas em que eu conheça a estrada, em que eu já tenha percorrido aquilo. Porque em alguns momentos eu me permito perguntar para o meu coach se ele está aberto, se eu posso virar a chave para a mentoria naquele momento, sabe? Porque eu estou percebendo que ele está tão engasgado ali, ele não está conseguindo encontrar uma resposta, ele está o tempo inteiro focado, só enxerga uma determinada coisa. Então, se ele me permite, eu viro a chave naquele momento para a mentoria e coloco para ele como é que foi para mim. Coloco para ele como é que funcionou para mim, que tipo de abordagens eu usei, que tipo de respostas eu encontrei. Agora, Núbia, desculpa interromper, mas assim, o poder da pergunta também está naquele momento do insight, né? É isso. Sobre isso, a importância de quando a pessoa consegue observar, trazer aquela coisa que está inconsciente e traz para a consciência como aquilo é libertador, né? Da pessoa, né? Exatamente, é a clareza. Quando a pessoa, às vezes, assim, são perguntas simples que a gente faz, simples para a gente, né? Às vezes, nem só na pergunta, né, Núbia? Como você falou, na escutativa. Na escutativa. Então, em você perguntar para a pessoa, mas você já experimentou tal coisa? Em você perguntar o que isso realmente significa para você? E às vezes a pessoa não sabe. Então, ela às vezes quer alcançar uma meta, ela chega para você com um desejo, com um objetivo, mas ela não sabe por que ela quer aquilo. Ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe por que vai fazer. Então, se a gente não apoiar essa pessoa a dar 2 passos atrás e encontrar verdade para ela, que realmente funcione e que vai impulsioná-la a alcançar esse objetivo, ela vai travar, vai ser mais Quando você fala de verdade, Núbia, você está falando dos valores de eixo central? No caso? De eixo central, exatamente. Então, assim, das crenças, né? Que possam estar atrapalhando, mas muito mais com qual é o propósito daquilo na vida dela? Aquilo está alinhado com o que faz sentido na vida dela? Porque se não faz, em algum momento ela vai interromper o processo, em algum momento aquilo vai deixar de fazer sentido. E eu acho que o nosso papel como coach também é apoiar nesses questionamentos. Não é simplesmente a gente acatar, é como se fosse nenhum demérito para a profissão, tá? Mas como se fosse um garçom tirando pedido. Nós não temos que tirar pedido. Nosso trabalho não é esse, não é alguém chegar para a gente e dizer, olha,
eu preciso de você para alcançar esse objetivo. Porque, às vezes, fazer isso pode ser o que de ruim possa acontecer para essa pessoa. Na verdade, o coaching ele acaba sendo um processo até libertador, porque quando a pessoa começa a saber usar a mente, né, ela começa a entender melhor o que ela precisa aperfeiçoar, né? O que ela precisa aperfeiçoar, o que tem funcionado errado na vida dela, padrões que por muitas vezes ela vem repetindo e que ela pode, com esses cliques, né, com esses insights, ela pode encontrar elementos a partir dali para fazer algo diferente, ela se permitir, ela se dar a oportunidade de construir um caminho diferente, né? E que faça realmente sentido para a vida dela. Porque eu acho que o que é o nosso trabalho nesse processo é apoiar pessoas a ser feliz, a encontrar a felicidade que ela tanto está querendo, né? Paulo Serrano. Senão, o Paulo entrou assim, conversar. Eu já imaginei que é para eu parar de falar. É isso mesmo, Paulo? Núbia, é tipo para dar um break, porque tem mais perguntas. Então, tá bom. Eu já entendi, já me calei. Essa entrada é para comprovar que eu estou prestando atenção. Segura no oxigênio. Tá bem. Eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio, né? E eu tenho duas afirmações minhas. A primeira, que a mudança é uma porta que se abre por dentro, né? Se a pessoa não quiser abrir essa porta, ela não muda. E a segunda afirmação que eu tenho é que toda mudança depende de humildade para aprender. Sérgio, você acha que o coach ele tem essa proposição, ele tem essa missão? O que você acha disso? Você pode repetir qual seria a missão exatamente? Fazer o cliente mudar por dentro e ser humilde para ouvir? As duas coisas, né? Como é uma afirmação que a mudança é uma porta que se abre por dentro. Então, você tem que habilitar ele a querer abrir essa porta para você, com a metodologia, poder entrar. E ele tem que ter humildade para entender que, uma vez você estando lá dentro, o teu objetivo é fazer com que as metas desafiadoras dele, que ele estipulou, ele possa alcançar. Você acha que o coach é o profissional para isso? 2 profissionais, eu creio que seja 2. Não exclusivamente. Agora, o coach talvez tenha mais ferramentas para fazer isso. Coach é um processo que se utiliza de algumas ferramentas. Acho que você, dependendo da formação que você tem uma caixa de ferramentas. Ferramentas mudam muito e cada vez aparece uma nova e fica no mercado como se fosse a coqueluche do momento. Talvez quem esteja assistindo tenha alguma dúvida ou me dá uma indicação. Tem um livro muito bom dos portugueses, acho que Núbia deve conhecer, lá em Portugal, Ferramentas do Coach, da Anne, do João, são excelentes profissionais com um livro fantástico, best-seller em termos de coaching. Ferramentas. Coaching tem que ter alguma coisa além das ferramentas. Então, mudar o modelo mental, óbvio, né? Vai começar com a mudança do modelo mental do próprio profissional. Se ele sabe fazer o coaching, ele próprio, sem ter uma questão obrigatória para isso, tá? Ele pode ter passado ou não pelo processo de coaching, ser coachado por alguém para poder ser um bom profissional. Não quer dizer que seja obrigatório, estou longe de falar isso, tá? Mas se ele passou pelo processo, ele tem uma vivência diferenciada. Não quer dizer que é melhor, não, por favor, tá? Mas ele mudou um pouquinho o modelo mental dele. Na minha percepção, isso que você falou está bem pertinente. No entanto, a gente sabe que mudar não quer dizer a postura. Eu posso mudar comportamento do lado de fora, mas não mudei internamente o meu modelo mental, que já é de quase domínio leigo, né? Você pode mudar pelo amor ou pela dor, e geralmente vem de fora. Então, algumas pressões e você acaba mudando. Internamente você não está muito convicto, mas o teu comportamento mudou, ok. Mas o teu modelo mental não foi clicado, não foi exatamente passado para a autonomia. Esse é o grande barato do coaching,
Esse é o grande barato, é não criar um dependente. É para isso que a gente faz as perguntas, para não dar resposta. Aconselho todo mundo que se interessar, assiste o filme Sócrates. Vai ver coach acontecendo ao vivo, lá nas ágoras, quer dizer, praça em grego, onde ele fazia o modelo funcionar. Sem cobrar nada, né? Todo mundo sabe que os sofistas cobravam, ele não cobrava nada. Fazia, né, essa reflexão. O modelo mental passa a ser diferente a partir daí. Você não cria um dependente que fica esperando você dar a resposta. Até porque se você der alguma resposta e ele for executar e der errado, ele vai voltar e vai falar, eu fiz porque você mandou. Nem foi isso que aconteceu, mas na cabeça dele, se ele está te pagando, ou se a empresa está pagando para fazer o coach com ele, ele está achando que você tem que dar soluções, porque esse é o modelo mental que ele tem, modelo capitalista. Você vai no médico, está com um problema, paga a consulta, senta, conta o seu problema e espera que ele te dê o quê? Uma receita para você seguir. Você não quer ser médico, você não quer estudar medicina, você quer estudar o que você gosta. Ele quis estudar medicina, ok, estou pagando, você me diz o que eu faço. E eu vou seguir, se der errado, você é o culpado. Estou com a sua receita aqui. Esse é o modelo capitalista, eu não quero dirigir, eu contrato um motorista. Coaching é modelo anticapitalista. O cliente paga e ele trabalha. Ele paga para fazer você trabalhar. Ele vai pensar que você está respondendo. Você está fazendo com que ele responda. Porque você acredita piamente, e aí sim, voltando em Sócrates, que ele tem condições de responder, o potencial está lá, está latente. Teu trabalho. E o pai de Sócrates, me perdoe falar de Sócrates com tanta paixão, porque realmente sou apaixonado, o pai de Sócrates era escultor, a mãe era parteira. Maiêutica é parto em grego, né? É esculpir esse profissional de tal forma que você consiga ver o potencial que ele mesmo não está vendo nele. Então, as perguntas 5W1H, tirando o why, né? Não se usa o porquê em coaching, a gente sabe disso, nem se começa perguntas por você, porque a pergunta fechada ele vai responder com monossílabo. Então, você tem as perguntas poderosas, 5W1H, que todo mundo utiliza bem, para fazer com que ele encontre a solução. Quando ele passa a ter um modelo mental do coach, ele não precisa mais de você, ele te demite no bom sinal, no bom sentido, né? E ele vai correr a trajetória de vida dele. Ele vai fazer de acordo com cada desafio que ele encontra, com cada meta proposta, ele aprendeu o modelo, ele internalizou o modelo mental. Isso é que faz a diferença do profissional. Você está gerando, né, uma pessoa, um ser humano, um profissional autônomo de si mesmo, né? Porque ele apreendeu, ele reteve conhecimento para repetir, né? Sérgio, realmente é muito esclarecedora a tua fala. Eu gosto muito de ler algumas coisas sobre Skinner, que é uma proposição do positivo para que ajude o gatilho da mudança. Ok. Você quer falar um pouco? Eu vou deixar... A Renata está cheia de perguntas aí, eu sei que ela está se coçando para fazer, eu vou liberar um pouco para ela, para a gente compartilhar, que a palavra mais moderna hoje é compartilhar. Vou compartilhar com a Renata aí. Olha, eu vou falar, viu? Muito boa essa explicação, Sérgio. E aí eu vou pegar um pouco aí o gancho da sua fala para perguntar para a Núbia. Se bem que é você que está aí, né? Ah, tá, Núbia. Tudo bem, Núbia? Tô aqui. O Sérgio falou, né, do mind map como uma mudança real do hábito, né? Porque o hábito era o comportamento. Então, qual é a importância desse time, desse tempo durante o coaching, para que esse processo seja realmente efetivado nessa chave que vira? Porque a tendência é o coach voltar para aquele padrão, mas a gente sabe que existe um tempo no coaching de pré-contemplação, contemplação, para que a ação
que realmente a ação, a mudança do hábito, muda o comportamento e muda o mapa mental. Então, qual o que você entende como esse processo? O que você acha que é importante? E como não deixar o coach desistir? Porque tem aquele momento que o coach fala, eu não estou aguentando essa pressão, né? Tem um pouco isso, eu não estou aguentando. Uhum. Eu tenho uma exigência, uma demanda. Como fazer essa dança sem o coach se sentir no time errado, sabe? Ele achar que ele está no time certo. Quando, na verdade, ele tem que passar pelo processo. Então, eu acho... eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que sim. Pela minha formação... Eu estou falando do time, do processo do coaching para esse momento virar a chave, né? Virar a chave, então, eu acho que deixe de ser para ser. Né? Como... foi o que eu ia te falando, né? A minha formação exata, ela me socorre muito nesse momento, em que eu percebo que tudo requer um processo, mas que todo processo, ele também precisa, em alguns momentos, de pequenos marcos. Então, o que eu percebo muito nesse trabalho do coaching é exatamente isso, para a gente traçar esse caminho com o nosso coach, mas ter pequenas metas para que ele possa se sentir motivado nas realizações. Então, eu acho que é importante a gente traçar um tempo, a gente dar o tempo que o tempo precisa, né? Então, nenhuma mudança é mágica, a gente não faz. Existem estudos de que a gente muda, de que com hábitos, que em 21 dias a gente constrói novos hábitos, outros estudos são de 33 dias, o que quer que seja, se a gente estiver falando que às vezes a gente levou uma vida inteira construindo um hábito ruim, eu vou dizer que não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar aquilo, e a gente tem que criar um alerta muito grande nos policiando, porque senão a gente volta para o estágio em que a gente estava. Só que, o que eu percebo? Eu percebo que se a gente cria etapas muito claras, se a gente consegue criar com esse coach marcos para que ele se perceba realizador, porque é um dos pontos, inclusive, que a psicologia positiva traz bastante, é isso. A gente é movido e a gente gera, inclusive, grandes emoções positivas, que é fomentador para esses novos hábitos e consolidador para esses novos hábitos, a partir dos accomplishments, a partir dessas realizações. Então, é importante que a gente consiga conduzir esse coach para perceber o que ele está sendo capaz. E quando ele se percebe capaz, ele não foge. Porque aí é o momento da gente conseguir ir mostrando para ele o que ele está realizando. Uhum. Então, você acha que... Por isso que as ações são importantes, né, Núbia? Porque as experiências, não é isso? Que validam. É o que consolida. Eu não consigo ficar só no mundo da teoria, né? Eu acho que nenhuma grande mudança você faz na cabeça. Isso é imaginação. Você tem que sair da intenção para a ação. Então, só quando fica aqui na cabeça, você está no mundo da intenção. Na intenção, a gente é capaz de fazer tudo, a gente é capaz de grandes viradas na nossa vida. Agora, quando a gente sai para a ação, às vezes, deixar de comer um chocolate é uma dificuldade para a gente, né? Então, eu acho que, assim, construir uma nova atitude, ela se faz no caminho. O caminho vai se construindo quando você está realmente realizando, está caminhando, né? Muito obrigada, Núbia. Paulo, você já está aí, né, Paulo? O Paulo entra e vai. Eu queria aproveitar o que a Núbia falou e fazer uma pergunta para a Núbia. Núbia, uma pergunta não, é uma curiosidade. Vou começar com uma afirmação,
Depois eu queria o teu olhar, já que nós estamos no programa de Novos Olhares, né? Uhum. Núbia, eu tive, não muito tempo atrás, um coach que tinha ciclos de repetições, que a gente sabe como é que funciona, né? Dos erros, né? E certa vez ele falou para mim, né? Assim, olha, a gente deve aprender com os erros, a afirmação dele. E eu contrapus a ele, quando ele me perguntou, eu falei assim, a gente costuma repetir o que aprende. Se você aprendeu com o erro, você vai repetir o erro. Né? Essa foi a primeira abordagem que eu tinha a ele, para que ele entendesse que ele sabia tudo sobre o erro. Uhum. Ele sabia tudo como não deveria fazer. Era um coach que conhecia tudo, né, da escassez. Não ter, não poder, não fazer, ele sabia tudo disso. E sempre buscava modelos de repetição. Né? Eu entendo que a forma de você conduzir, né, eu queria a tua opinião também, né, era através da positivação. Né? E aí eu estava até falando com o Sérgio sobre Skinner, né, do reforço positivo. Né? Ele experimentar aquilo que deu certo e repetir para poder aprender. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Núbia, porque quando você estava falando sobre os padrões, né? Uma pessoa que teve uma vida inteira de dificuldade, não serão 21 dias, né? Que são tabulados de mudança. Eu queria ouvir um pouquinho, Núbia. Pode ser? Pode. Então, Sérgio, a abordagem que eu uso nesse sentido é o apoio que eu encontro na psicologia positiva, para me complementar. Então, assim, a psicologia positiva, ela vem mostrar o seguinte, que a gente pode potencializar o que a gente tem de bom. E potencializando o que a gente tem de bom, a gente consegue neutralizar, às vezes, o que não é tão bom na gente e que é desafiador. Então, eu acho que aí é que é o gancho para esse coach em que entra num padrão de repetição. É conseguir apoiá-lo em inventários que existem, então, encontrar quais são as forças de caráter que fazem a assinatura dele, em que ele pode estar se apoiando nisso, que talentos que ele tem e que, de repente, ele pode estar colocando aquilo em prática, em prol, para neutralizar ou para, de alguma forma, não deixar com que ele caia nessa armadilha. Porque, diga... Só para ampliar um pouquinho o que você falou, para eu poder entender também os telespectadores. Tá bom. Você falou da força do caráter. Você acha que nessa condição que você está falando é possível ampliar uma reforma moral e ampliar o caráter, por exemplo? O caráter aqui nesse sentido não tem a ver com o conceito denotativo que a gente costuma usar, né, de moral e tudo mais. Tem muito mais a ver com o que nos condiciona como indivíduo, com o que nos individualiza, com o que faz, o que efetivamente nos movimenta. Então, uma pessoa em que ela tenha, sei lá, generosidade, como um cara, ela não vai conseguir agir de uma maneira diferente, né? A apreciação da beleza, é muito importante conhecer o que te movimenta, o que tem dentro de você e que você possa usar para poder neutralizar esses desafios. Então, assim, o que eu digo para você? Eu tenho como praxe, eu não aquela linha antiga em que a gente fazia uma avaliação do que a pessoa precisava melhorar. Não. Eu sou a favor do seguinte, o que você tem de tão bom que pode, se a gente potencializar isso, pode neutralizar o efeito do que você tem, negativo. Porque se a gente apoia pessoas a melhorarem naquilo que elas são ruins, a gente simplesmente está trazendo a pessoa para a linha da mediocridade. E mediocridade aqui não é nenhum demérito, é a linha do meio, né? Sim. É a média, a linha média. Agora, se eu apoio a pessoa a ser melhor, cada vez melhor naquilo que ela já é boa, aí sim ela vai encontrar potência, e aí potência no sentido propulsor. Você pode medir isso na roda da vida, né? Quando você potencializa aquilo que já está bom, você puxa tudo aquilo que estava relativamente ruim.
É isso, Sérgio, é exatamente isso, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo em mim. Eu não sou das pessoas mais pontuais. Quem me conhece sabe que isso é uma dificuldade. Sempre foi na minha vida uma dificuldade. Mas eu tenho coisas que são muito importantes. A responsabilidade, a organização, a disciplina, e é nessas que eu me valho. Então, se realmente em um determinado momento eu não posso me atrasar, pode estar certa que eu vou me organizar de um jeito tal, a minha disciplina vai me favorecer, vai me possibilitar e me impedir de me atrasar. Então, e é isso que a gente tem que apoiar. Num processo de coaching, a gente pode fazer isso com o coaching, e nesse momento ele vai vibrar com a conquista dele. Então, é essa positivação que a gente pode estar fazendo com ele, porque quando ele sente, puxa, eu sou capaz e não mais, criar um cemitério de propósitos dentro dele. Porque cada vez que a gente cria intenção de alguma coisa que a gente não realiza, a gente reforça a incapacidade. Né? Na verdade, você criou uma ligação de valor, né? Isso. Eu achei interessante o que você falou. Eu posso não ser pontual, mas eu sou responsável, eu sou não sei o quê. Então, isso tudo transforma aquilo que... Muito legal, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio, já que você fez para a Núbia. Eu não ouvi o Paulo. O Paulo falou alguma coisa agora que eu não ouvi, desculpa. Paulo. Desculpa. Eu costumo dizer que pequenas vitórias me interessam. Né? É isso. Porque comemorar, você sinaliza para uma área do teu inconsciente que você gostou disso. Você vai procurar sempre repetir isso. Pequenas vitórias... Sérgio, a Renata está pronta para te fazer uma pergunta. Eu estou curioso, hein, Sérgio? Eu também. Bem simples, Sérgio, bem simples, mas você pode elaborar o quanto você quiser. Por que as pequenas decisões são tão importantes em nossas vidas? Porque elas são submetas. Elas passam a ser importantes, Núbia falou muito bem, elas reforçam, elas vão mostrando que você é capaz. Olha, imagina alguém chegar com uma meta de emagrecer 12 quilos. Se você não montar junto com ela um planejamento de tal forma que ela consiga comemorar pequenas vitórias e a cada semana ela perceber gramas reduzindo, ela não se anima. Então, a Núbia foi muito feliz. Né? E o Serrano citou a Skinner, né? Ok, um reforço positivo, comemorar, faz parte do processo sempre. Pequenas vitórias são submetas. Que fique bem claro que não é a meta. Ele tem uma meta para atingir, que às vezes não é durante o tempo do coaching. Então, por isso que eu reforço, volto a falar, e para quem estiver assistindo, né, a importância de construir, junto com o cliente, um novo modelo mental. Ele não deve precisar do coach como uma muleta para ficar do lado dele e ele ligar quando precisar. Não. Ele tem que ter essa autonomia. Este é o grande barato. Criar autônomos que pensem com as suas próprias cabeças, seus neurônios. Então, quando ele entende o modelo, ele não precisa ter uma meta em 12 semanas para fazer um processo de coach. Ele tem que pegar o modelo em 12 semanas. Aí é a competência do profissional, fazendo com que ele realmente internalize o modelo. Porque a partir dali é com ele. Percebe um paralelo quase que didático, tá? Quando eu falo em palestras, etc. Imagina você, coach, sendo um posto de gasolina. Não sei se alguém que está nos assistindo conhece bem o Rio de Janeiro. Mas vamos supor, Brasil, Rio de Janeiro, e você quer passar, rapidamente essa história, tá? Você quer passar um tempo em Porto Seguro, na Bahia. Do Rio até Porto Seguro, não dá para ir de carro sem abastecer, em termos de combustível. Tem que parar no posto. Se abastece e continua a viagem. Imagina alguém que vai até o posto, abastece o seu carro,
fica dando volta em torno do posto até acabar o combustível, se abastece de novo, fica dando volta em torno do posto e não segue a viagem dele. Profissional de coach é um posto de gasolina, ele tem que se abastecer com a gente, mudar o modelo mental e ele toca a vida dele. Ele continua na viagem dele. Vai ter problema? Vai ter problema. Não pode ele ficar dependente do coach, como a gente vê, por enquanto, em algumas situações. Fica dependente, eu tenho que ligar para o meu corpo. Não, né? Não é essa a proposta. Então, na verdade, ele acaba sendo... Adorei a metáfora, Sérgio. Ele acaba sendo um observador, né? Ele começa a ser um observador das ações dele, das atitudes, né? Então, essa coisa do posto que você falou, se ele conseguir se perceber fazendo isso, ele já percebe que não é esse o caminho, não é isso? Perfeito. Isso tem que estar muito claro na seção 0, no contrato que se faz com o cliente. Tanto se for coaching pessoal, se o cliente paga do bolso dele, te contrata para as metas pessoais, ou se for coaching corporativo, a empresa te contratando, ou através do RH que te contrate, ou o superior dele que te contratou. Isso tem que ficar muito claro. Qual é o nosso papel? Senão ele imagina que no período do processo de coaching ele vai realizar as metas dele. Às vezes a meta que ele tem que atingir é para 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ele traçou um plano, ele fez o planejamento estratégico para a vida dele. Ele aprendeu a fazer isso, mas ele não precisa realizar metas, algumas sim, outras não, durante aquele período. Mas durante aquele período ele tem submetas. E aí sim, esses são os pontos de reforço dele. Sérgio, eu gostei muito da colocação das submetas, né? E existe até um acróstico que fala do SMART, né? São as metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Eu costumo dizer, muitas vezes, você só deve mudar a meta quando ela perde a relevância para você. É o único momento que você muda a meta. Ela tem que causar um desafio, deve ser desafiador, mas não pode ser impossível. Não pode ser tão fácil que facilite você desanimar. Agora, eu gosto muito quando você afirma, né, que é uma estratégia. E a estratégia, ela precisa responder todas as perguntas de como. É uma pergunta aberta, em que você entrega para ele um mapa, e o destino, a velocidade é com ele, né? E a Renata muito bem falou sobre o observador, né? Ele precisa ser o helicóptero dele mesmo, né? Eu queria perguntar para o Sérgio, aproveitar essa oportunidade desse gancho, né? A gente tem conhecimento de um americano super famoso que tem até um filme, Eu Não Sou o Seu Guru, né? Porque ele já sabe que esse não figura, né, dentro da proposição negativa. Ele é uma afirmativa clássica, está no Netflix, né? E há um apelo imensurável, né, do misticismo, né, do intangível. E eu queria saber, pela tua experiência, pela essa larga experiência, por que as pessoas cada vez mais migram para o lado místico, já que é uma metodologia, né, calcada em cientificidade. Por que isso? Carência, meu amigo, carência. Precisa de pensamento mágico, precisa que o outro apresente uma solução. Não existe isso, nem em coaching, nem em lugar nenhum. Então, você falou de misticismo, e me perdoe, né, porque vai tangencial que a gente já abordou aqui. Autoajuda, e vibra, vai conseguir, daqui a pouco cai, precisa de novo a dose, e fica nisso eternamente, porque não é profundo, está na superfície e, voltando, me perdoe ser repetitivo, mania de professor, não muda o modelo mental do cliente. Ele sai de lá felizinho em algumas coisas, admirando o coach, porque bateu papo com ele. Para bater papo, vai tomar chopp com um amigo. É muito mais barato, você vai desabafar, vai fazer catarse,
e vai voltar para casa achando que alguém te escutou. Coaching é isso. Coaching, ele vai lá para trabalhar, não é papo de amigo. Se ele te levar para o negativo, leve para o positivo. É isso que a gente aprende a fazer as perguntas. Ele vai te levar para o negativo. Então, se eu chego na casa da minha mãe e ela chega para mim, Sérgio, briguei com a minha melhor amiga. O que um filho leigo faria? O que aconteceu, mamãe? Joguei ela para o passado para saber o negativo, como é que foi essa briga. Em coaching, não. Se eu for fazer uma ação, vou perguntar o que você pode fazer para resgatar essa amiga e voltar na amizade. Então, é levar para a ação, é levar para o positivo, é levar para o futuro. E não deixar a pessoa pensar que está batendo papo com o coach como se fosse ou terapia ou um amiguinho. Esse é o diferencial da qualidade dos profissionais que estão aqui e quem está assistindo vai poder, na minha percepção, né, sair diferenciado dessa conversa. Porque largar o retrovisor e enxergar o para-brisa. Perfeito. Mas eu gostaria... Você tem 3 espelhos no carro para olhar para trás. Né? Pô. Desculpe. Não, eu que peço desculpa, Sérgio. Eu gostaria só de fazer uma colocação aqui, que eu acho que é importante. Eu concordo plenamente com tudo que foi dito aqui, mas eu acho que a gente não pode julgar, como coach, as crenças. Então, sim, nós vamos pegar, de repente, coaches que têm uma veia mística. Não, isso não invalida o processo do coaching e do processo cognitivo e até, muitas vezes, intuitivo que tem que acontecer. Então, assim, tratar o misticismo como se fosse uma exclusão do coaching, não para mim, não acredita a metodologia. A metodologia não faz julgamento. Eu só queria dizer isso. A metodologia, ela possibilita o desenvolvimento. Então, peraí, você tem essa crença aqui, mas nós vamos trabalhar com isso daqui, porque a gente está falando de comportamento, de hábito, de mindset, mas eu penso assim, eu estou só querendo colocar aqui o que eu penso. Não sei se vocês... Tá bom, em nenhum momento, eu não sei se ficou alguma dúvida no ar, mas os só limites... para, tipo, né, senão as pessoas vão achar que o coaching tem um preconceito com outras modelos, né, de crenças, enfim. É pelo contrário, né, o coaching, ele lida com... talvez seja exatamente para mim, né, essa colocação, e eu acato bem. Não sei se, talvez a tua última frase, que tem me impactado mais, né? Coaching tem algum desafio em relação a algumas crenças? Não, absolutamente. Só que coaching não é autoajuda, coaching não é esoterismo, coaching não é práticas mágicas. Não é. Agora, crença, cuidado. Eu já vi pastor fazendo um curso de coaching porque achou que poderia mudar as crenças dos clientes. Então, peraí, crença religiosa? Não. Até porque a pessoa não sabe. Tem coach que não sabe o que é valor, o que é crença. Então, ele mistura, ele não sabe qual é a diferença. Ele quer trabalhar crenças e valores sem saber o que é. Então, perdoe-me. Voltando. Não, é verdade, isso é verdade. Ele tem que saber o que é valor e o que é crença. É verdade. Claro, né? São coisas distintas. Se respeita a crença em nenhum momento, só que na prática do coaching não se utiliza nenhuma prática mística, mágica, esotérica. Foi nesse sentido que eu quis dizer. É nesse sentido que eu fiz a questão também. Né? Porque eu vejo muitas vezes, eu não tenho nenhum problema em falar nomes, porque são públicos. O Tony Robbins, ele pratica, né, como autoempoderamento, o misticismo, ele pratica para aumentar, na realidade, a audiência dele. Eu sou contra isso. Agora, o coach ter suas crenças místicas, esotéricas, isso é problema dele. Agora, o coach não pode usar disso como ferramenta de convencimento, nem empoderamento. É disso que eu falo. Perfeito. Bem, amigos, de uma maneira geral,
O nível de discussão e de abordagem do tema não tem uma vírgula para se colocar, um ponto final, porque esse tema é muito vasto e a gente percebe as suas diferenças, percebe as suas nuances, as suas delicadezas. E diante deste cenário, eu vou chamar o nosso diretor técnico, Wellington, porque estão pipocando aqui perguntas das mais diversas possíveis em função do quão o tema é extremamente importante. E com isso, querido Wellington, por favor, nos ajude, apresente aí o que os nossos ouvintes estão perguntando sobre tema tão vasto e tão bem apresentado. Por favor. Que programa maravilhoso. Parabéns por todos os posicionamentos. É a ideia dos novos olhares mesmo. E aqui a gente tem uma participação enorme. Flávia Tavares, Denise Boldan, Mariângela Freire, Flávia Tavares. Temos aqui algumas perguntas que fazem todo sentido aqui. A Mariângela faz uma colocação: eu penso que o misticismo pode até não ter a ver com coach, mas, na minha opinião, tem muito a ver com autoconhecimento. Eu acho que ela pegou na veia, né? Aqui, tem uma pergunta da Lígia Loureiro também, que está nos assistindo ao vivo, pergunta ao Sérgio. Sérgio, então você julga que a terapia não é transformadora? Uau! Eu não sei de onde que ela tirou esta pergunta e onde é que ela estava na hora da conversa, porque ninguém falou disso. Coaching não é terapia. Coaching trabalha com o futuro. Via de regra, terapia, tirando o TCC, terapia cognitiva comportamental, você muda o comportamento mudando a cognição primeiro, terapia cognitiva comportamental, TCC, trabalha com metas para o futuro, mas via de regra, um processo terapêutico tradicional, tirando psicoterapia breve, psicoterapia focal, ele vai investigar o seu passado, vai focar para o passado. Transforma, claro que transforma. Então, alguns pontos que o cliente vai te abordar como coach. Tome muito cuidado para você ser honesta, primeiro consigo próprio, segundo com o cliente ou com a empresa que está te contratando, para você falar: não é a minha praia. Este tema não é para ser tratado em coach. Isso é para ser trabalhado numa terapia. Algumas questões são sérias, profundas. E a gente vê um profissional de coach querendo se meter a besta, a investigar alguns pontos na superfície e se apresenta como possível terapeuta para uma questão psicológica séria, quase psiquiátrica. Tinha que ser preso uma pessoa dessa, tinha que estar em cana. Isso é ilógico, a pessoa tem que ser honesta com ela mesma para falar: isso não cabe a mim, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu estou fazendo o trabalho de coach. Difícil de admitir em algumas situações. Então, terapia não é transformadora, eu não sei de onde que ela tirou isso. Claro que é transformadora. A Lígia fez uma colocação. Eu queria só... Posso colocar? Eu queria depois também fazer uma colocação. Mas eu só queria complementar primeiro. Deixa a Núbia complementar, porque a própria Lígia também já se manifestou aqui com relação à resposta do Sérgio. Por favor, Núbia. Não, então, é porque o Sérgio trouxe um ponto que talvez eu tenha um novo olhar, né, para um trabalho de coaching, assim, ou até para o que seja uma terapia. Então, eu acho que existem tratamentos terapêuticos de longo prazo, em que a gente vê aí a necessidade. Eu já me deparei em consultório com pessoas que realmente tinham lá transtornos de ansiedade, com princípios de depressão muito claros, e isso é uma praia que eu não navego. Não tenho nem formação para isso, e claro que eu preciso indicá-la para um profissional adequado. Mas, assim, eu enxergo a terapia como algo que pode ser breve, e que, dependendo até da nossa capacidade, da nossa competência, a gente pode levar, sim. Eu, por exemplo, me permito
em alguns momentos, oferecer para o meu coach, se eu percebo que ele está lá emaranhado em alguma crença, em que, com uma sessão de constelação familiar, em que eu pego os meus bonecos, ofereço a ele a oportunidade de colocar mais luz e clareza para aquilo que ele está engasgado, isso é uma terapia. É uma terapia breve. É uma forma da gente colocar a oportunidade da pessoa fazer o movimento. Porque, e às vezes, gente, um abraço é uma terapia. Às vezes, você colocar uma pessoa para respirar quando ela chega, então, assim, o Sérgio, estou vendo o Sérgio ali, está se movimentando, não concordando. Então, assim, é um novo olhar. É um olhar que eu tenho para a terapia, um novo olhar que eu tenho para um trabalho de coaching. Eu acho que o coaching ele pode se permitir integrar ferramentas. Foi até a pergunta inicial que eu fiz para a Núbia sobre isso. E assim, eu também queria colocar como experiência minha, e eu recebi uma vez um coaching, e eu não tenho, e aí eu acho que é a linha perigosa do coaching, e que a gente não tem formação para isso, e que conta com uma certa intuição e uma percepção por parte do coaching, que é você olhar para aquela pessoa, ela está ali para fazer um trabalho com você, mas você olha e você percebe algum traço, de repente, de algum tipo de transtorno ou esquizofrenia. Já aconteceu isso, e eu virei para o coach e falei, olha, eu não tenho condição de te ajudar, é até constrangedor você perceber que tem alguma coisa errada com a pessoa, e a pessoa nem está consciente disso, então você tem que ter uma habilidade para falar isso com a pessoa, e entregar esse trabalho e ter humildade de falar, olha, isso aqui eu não posso te ajudar. Enquanto ao coaching, também uma coisa que eu acho muito importante, que eu concordo com a Núbia nesse ponto, Sérgio, não querendo, e assim, entendendo também qual é a colocação que você faz, a palavra terapia, ela é como ela falou, pode ser uma coisa breve, né? Pode ser uma coisa muito sutil. Então, existem tantos tipos de terapia, e eu acho que o coach não usa essa palavra justamente por causa disso, porque compromete esse dado de você estar lidando com pessoas e você, de repente, se deparar com uma pessoa que tem um problema mais sério, psicológico, que não é o coach que vai resolver. Não sei se você concorda com isso. Renata, só para complementar, porque eu quero entregar a continuidade do programa Palmir. Aqui a própria Lígia, né, colocou uma posição, achei muito, muito interessante o que ela colocou, assim, a resposta dela para o Sérgio, depois da resposta dele. Você afirmou que o cliente não está em sessão de terapia ou conversando com um amigo. E ela disse, acompanhei cada frase, ou seja, está levando a sério esses novos olhares. Obrigada pela objetividade. Em seguida, ela faz um comentário sobre a Núbia. Obrigado, Núbia, muito equilíbrio em sua fala. Há posicionamentos incríveis aqui de todo mundo. Eu acho que o objetivo do programa é esse: gerar novos olhares, procurar novas situações, fazer com que as pessoas passem a pensar aquilo que ele imaginava que já estava certo na sua cabeça e ele comece a enxergar de uma nova forma. Eu acho que isso que está provocando, acho que vocês provocaram isso de forma bastante muito forte nas reações das pessoas. Eu acho isso muito significativo e na sequência, pode ter certeza, todas as pessoas que assistirem depois do ao vivo vão ter vontade de fazer muita pergunta, vai aparecer muito questionamento aí no nosso vídeo, aí posteriormente à gravação. Almir, com você, está entregue. Tá certo. Bom, eu queria dizer que o assunto é vasto, a condução foi uma das mais interessantes que a gente pôde observar. Paulo e Renata foram mediadores muito pontuais e os nossos convidados abordaram o tema com a seriedade que nós entendíamos que seria apresentada, foram pontuais. Existem inúmeras questões que ambos abordaram, que trouxeram, ou seja, as novas visões são muito mais do que visões, são olhares. E, nesse sentido, eu só tenho que agradecer a presença de todos,
agradecer a Núbia, agradecer ao Sérgio, essa forma carinhosa com que aceitaram o nosso convite, a nossa participação. E queria saber da Núbia se tem algum complemento que ela gostaria de fazer, e na sequência o próprio Sérgio, porque passamos do horário, mas diante de tamanha grandeza não tinha por que ser diferente. Núbia, o que você poderia dizer como um recado final? Então, como recado final, o que eu digo é que, assim, o ser humano, ele tem a propensão ao fácil, né? O ser humano, ele tem uma resistência natural à mudança, e naquilo que ele puder fazer com que o outro entregue para ele, pronto, ele vai fazer. E a minha recomendação é, fuja disso, não entregue seu poder, o poder da sua vida para ninguém. Está na tua mão, quer fazer alguma transformação, seja você o autor, crie a propriedade e a autoria do que vai ser a sua vida, não dê esse poder na mão de ninguém. Então, se em algum momento você procurar um profissional para te apoiar a atingir uma meta, e esse profissional começar a te trazer respostas, fuja dele. Fuja dele, porque não é com este profissional que você vai alcançar o empoderamento que você precisa e a propriedade para a sua vida. Então, assim, o coach, o processo de coaching é transformador, é libertador, é construtivo, mas o poder está na mão de quem está indo procurar, quem quer construir, e não do coach. Né? Então, acho que esse é o ponto. E agradeço aqui, nossa, que delícia estar com vocês, gente, foi muito bom. Nós aqui agradecemos, não tenha dúvida, e muita gente está muito feliz de ter seus depoimentos, sua habilidade em conduzir o tema. Agora eu faço a mesma pergunta para o Sérgio. Sérgio, o que você pode recomendar, o que você teria como o toque final para aquilo que, evidentemente, não tem fim? Obrigado. Poxa, essa é a mais difícil de todas. Eu acho que o tema, né, ele é tão maravilhoso que a gente passaria a noite inteira aqui conversando. Certamente. E escutando as perguntas e debatendo, concordando, não concordando, eu acho que isso é que faz a diferença. Aquela coisa morna, sem graça, todo mundo concorda, para mim é um porre em termos da minha trajetória de vida, da minha faixa de idade, eu não aguento mais esse negócio. Eu gosto disso, paixão. Se não tem isso, eu nem estou dentro. Né? Eu acho assim, se a pessoa assistiu até agora, é porque ela teve a chance de experimentar um pouco uma sessão de coaching. Eu quero que ela saia dessa nossa fala, né, desse programa, com a sensação que eu gosto de ver do meu cliente quando ele sai, entendeu? Cheio de minhoca na cabeça, refletindo, mudando alguma coisa, e daqui a pouco ele vai sedimentar, questiona, vai procurar saber. Eu acho que ele sai daqui, a minha expectativa é essa, um pouquinho parecido com um cliente nosso, um coach, quando sai de uma sessão. Ele sai em ebulição. A sessão não termina em 60 minutos. Ele passa ainda uma semana em sessão, né, até a próxima semana, quando ele encontra com a gente. Além das tarefas que são passadas, ele tem um tempo para poder elaborar isso. Agora, especificamente para quem está assistindo e trabalha com coach. Talvez a gente possa resumir um pouquinho, né, talvez assim, me atrevendo, né, a resumir um pouco as competências necessárias do coach para fazer esse trabalho, me perdoe terminar assim dessa forma, né? Eu vejo, primeiro, a capacidade de fazer rapport. O cliente entender que, ao te contar alguma coisa, você não está vendo pelo seu olhar, você está vendo pelo olhar dele, é como se você estivesse do lado dele. Agora, a meta também é sua, você está dentro da situação com ele. Capacidade de fazer rapport. Primeiro ponto. Segundo, foi bem falado também, por Núbia, né?
é o ouvir, desenvolver a competência do ouvir. Mas não ouvir o que todo mundo escuta, mas ouvir o latente. Você ler o corpo da pessoa, ler as entrelinhas. Isso é tarimba de prática do dia a dia, tá? Terceira competência para mim, né, essa é a solar, é saber fazer perguntas. Essa para mim é solar. Todas as outras são satélites. Quem sabe esta aqui consegue trabalhar bem. Saber fazer perguntas, perguntas abertas e que joguem a pessoa para ação. Eu nunca pergunto alguma coisa que faça olhar para trás. Vou dar um exemplo, me perdoe, didática, né? Minha faxineira chega atrasada e eu pergunto para ela o que houve. E ela vai falar, atrasou, estava engarrafado, meu filho passou mal. Pergunta de coach, o que você pode fazer para a partir de amanhã chegar no horário? Eu jogo essa pessoa para o futuro para resolver a situação. Não estou olhando para trás. Então, saber perguntar, para mim, é a solar, é a competência solar. E, por último, foco no potencial. O cliente vai Parece levar... que estamos com um pequeno problema. Perdão? Alô? Acho que o Almir travou. Não, o Jorge entrou. Só para concluir. Está sem. Está sem som, Jorge. Tá bom, só para concluir aqui rapidinho a minha fala de despedida, né? Segue aí, Sérgio. Sim, só para terminar. Por último, foco no potencial, que é o foco no positivo. Olhar de tal forma que você não caia na armadilha do cliente de se fazer de vítima, de contar problema. Então, eu estou com dificuldade com o meu chefe porque o meu chefe anterior era muito centralizador, o meu pai era autoritário. O que você aprendeu com seu pai, com seu chefe anterior, que você pode usar hoje para melhorar o relacionamento com o seu chefe? Pega o que ele está te trazendo do passado e joga ele para o futuro. Isto, na minha percepção, rapó, saber ouvir, saber perguntar e foco no positivo é o central para a gente ter as competências do coach. Muito obrigado. Rapaz, o Almir caiu e eu estava aqui desde o início me escondendo para não aparecer, porque a ideia é essa, é que tenha gente sempre para fazer o programa, porque esse programa não pode parar porque alguém viajou, porque alguém teve algum problema. Então, eu estava viajando na estrada, ouvindo, não deixei que vocês soubessem que eu estava olhando para não atrapalhar. Eu quero que isso aqui, apesar de mim, o programa continue. Então, eu só quero dizer uma coisa, já que o Almir caiu, e vai voltar com certeza, porque sem o Almir eu não vou poder dizer para ele que eu vou perder meu emprego. Com certeza absoluta, depois de hoje, eu estou perder meu emprego. Sérgio, eu te conheço há algum tempo, né, e sei da sua competência. Fiquei hoje encantado com essa dobradinha que vocês fizeram, essa dupla de ataque que vocês fizeram aqui, que é digno de seleção brasileira. Eu não conhecia a Núbia. Núbia, show de bola. A sua forma de falar, a sua forma de colocar foi espetacular. O Sérgio eu conheço por muito tempo, um professor premiadíssimo, um psicólogo premiadíssimo, um coach espetacular. Então, a dupla de hoje foi espetacular. Renata e Paulo, cada dia melhores. Então, eu estou assim, orgulhosíssimo de ver que não precisa de mim esse programa para continuar. Eu vou pensar em outro programa, porque esse aqui está completamente formatado e não para nunca mais. E se o Almir não chegar, para finalizar, eu quero dizer que na próxima semana nós vamos ter aqui um tema fantástico, que é Mindset. E que nós vamos ter o Almir e o Serrano. Se eu não estou enganado, tu também entrei aqui, acabei de chegar agora, mas acho que é o Almir e o Serrano que vão conduzir o programa de Mindset. E eu vi que o Rodrigo Siqueira está confirmado, e, enfim, a gente vai ter que ver, fazer mais algumas observações. De repente, o Paulo pode complementar essa informação. Não percam, os dois, Sérgio e Núbia. Quero convidar vocês para, junto com seus moderadores, Renata e Paulo,
buscar um dia, um sábado, em que vocês possam fazer um laboratório de coach para nós, de 9 a 1 da tarde, 9 a meio-dia, 9 a 1 da tarde, horário aqui de Orlando. Diga lá, Sérgio, pode falar. Eu peço desculpas, porque terça-feira que vem é eleição aqui nos Estados Unidos, então não tem como estar dentro do programa assistindo, mas é uma pena, tá? Agora, essa prática que você falou de fazer uma oficina, eu acho super interessante, já estou aceitando, acho que Núbia vai aceitar também, até pela pressão. Com certeza, com certeza. Nós temos dia 7 de novembro, se também não estou enganado da data, sobre Enneagrama, um laboratório, um workshop. A gente já fez um programa sobre Enneagrama e vamos fazer agora. Foi muito bom, por sinal, eu assisti. Espetacular. Então, eu queria pedir para a Renata e para o Paulo, que conduziram magnificamente esse programa, que eles possam acertar com o Sérgio e com a Núbia um dia de novembro ou de dezembro, talvez para dezembro, para não ficar muito em cima um do outro, ou final de novembro, o último sábado de novembro, ou o 1º de dezembro, fazer. Nós vamos ter um de constelações familiares, também já está na fila. Eu queria organizar, porque esse tema aqui é apaixonante demais para a gente não estender. E eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de todos, dizer que esse programa ele é totalmente conduzido na técnica pelo diretor Wellington Longo, com uma experiência enorme de televisão, que faz com que isso tudo aconteça de uma forma profissional. Renata e Paulo, nota 1000. E Sérgio e Núbia, foi espetacular que vocês fizeram. Se vocês tiverem mais 5 minutinhos, não saiam quando o programa acabar, porque nós vamos fofocar aqui depois. São nós, tá bom? Tá bom. Só, terça-feira que vem, Novos Olhares, às 7 horas da noite, aqui nos Estados Unidos. Eu acho que agora vai ter uma diferença de 2 horas, porque aqui vai acabar também o horário de verão, mas vai continuar sendo às 7 da noite daqui, o horário do Brasil coincidente, e de Portugal, que também caiu agora. Em Portugal não são mais 5 horas, são 4 horas diferentes. Mas vamos botar um cartaz para todo mundo ver. Inscrevam-se no canal BSTV USA, tanto no Facebook quanto no YouTube. Acionem lá o sininho para receber todos os avisos dos próximos encontros. Divulguem. Nós precisamos colocar esse programa no nível de audiência espetacular para que a gente possa gerar mais gente entrosada para ter novos olhares. Um beijo grande em todos os corações. Terça-feira que vem estamos aqui de novo e mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Foi maravilhoso, a todos que estiveram presentes aqui no YouTube e também no Facebook. E aos nossos convidados de hoje, um beijo nos corações. Fiquem com Deus. Não saiam daí, hein? Nós já voltamos para fazer as fofocas aqui do programa Os Bastidores.